Meus irmãos, graça e paz. Hoje vou falar um pouco do dízimo, que é muito polêmico. Primeira coisa, é certo entregar o dízimo na igreja? É errado. Por quê? Porque o dízimo foi do Velho Testamento. Então, usar Malaquias, na época de hoje, para pegar dízimo, para dizer o 3, o 3:8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizei, em que te roubamos? No dízimo das ofertas? Está errado, está errado. Isso é um texto isolado. Antes de os irmãos que vivem dando dízimo, que quer fazer alguma crítica, pode fazer. Mas lê Malaquias 1, que Malaquias é o último livro do Testamento. Deus usou o profeta Malaquias. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Não tem nada a ver conosco, com a igreja, com os gentios. Não tem nada a ver. E o dízimo, no Velho Testamento, era alimento. E era para entregar aos levitas, um povo que Deus separou. Não era para entregar pastor brasileiro, não. Nem entregar as igrejas aqui, não. Porque aqui é muito fácil abrir uma igreja, um CNPJ, sou dono de uma igreja e posso recarregar dinheiro de qualquer pessoa. É errado. Isso foi a lei de Deus naquela época. E tinha que entregar aos levitas. Não entregava a outra tribo, não. E hoje eles querem. E naquele tempo era só para quem plantava e criava. Hoje ele recebe de todo mundo. Você não vê no Velho Testamento falando que Pedro, pescador, dava dízimo. Você não vê mostrando que Jesus dava dízimo. Ele estava cumprindo a lei, mas você não vê. Aí eles querem dizer, veja Mateus 23, 23. 23, 23, Jesus está fazendo um corretivo. Está dando uma lição de moral. Porque ali ele está cumprindo a lei. Ele diz, eu vim cumprir a lei, não vim revogar. Então, naquele período, era obrigatoriamente pagar o dízimo ao povo judeu. Mas hoje não. Hoje a esperteza desses donos de igreja, desses pastores presidentes, que são todos ricos, nas custas da ovelhinha. Todos eles têm mansão, fazenda, carro blindado, seus filhos estudam nos melhores colégios, salário altíssimo, explorando, enganando o povo de Deus. Eles nunca vão falar a verdade. Por quê? Porque isso lhe traz prejuízo. Estão acostumados com esse rio de dinheiro, com essa farra do dízimo. Então não vão falar nunca. Na realidade, o dízimo, na época de hoje, é enganação. O que deveria, o seguinte, eu sou de acordo com aquilo que Paulo fala. Né? O que é que Paulo fala? Em 2 Coríntios. Paulo diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aí tá certo. Como assim? Se você congrega num local que fala o evangelho genuíno, sem enganação, sem enrolação, sem ameaçar, sem botar medo, sem estar estipulando a pessoa pagar o que é dízimo, aí eu concordo o seguinte, se estão realmente falando a verdade e a pessoa tem a contribuição. Contribuição é de acordo com as suas condições. Não é estipuladismo para ninguém, não. Porque ele estipula dízimo seu, do seu salário, do seu décimo, das suas férias. Se você tiver alguma propriedade e pagar, tem que dar os 10% a eles. Tudo isso é enganação. É tirar seu dinheiro, é tomar seu dinheiro. Em nome de Deus. Isso aí não pode. Aí diz que você tem maldição. Só que o cristão não tem maldição porque Jesus se fez maldito em nosso lugar. Então, toda pessoa que nasceu de novo, que tem Jesus como único e suficiente seu Salvador, ele não tem maldição. Quando eles usam Malaquia para dizer que você tem maldição, a pessoa fica com medo. Quem quer ter maldição?
Quem quer ser amaldiçoado por Deus? Quem quer perder a salvação? A pessoa fica com medo. Então, em Gálatas 3,13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Se a gente for ver quem tem maldição, se eles prestassem atenção na Bíblia, maldição seria a pessoa que está dando o dízimo. Ô irmão, o que é isso? Como é que você diz um negócio desse? Por quê? Vou mostrar na Bíblia. Vamos ver se é verdade ou não. Diz assim na Bíblia, em Gálatas 3:10, e diz assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, e diz, não é da obra da lei? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. E, evidentemente, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Então, se for falar em maldição, que eles usam Malaquias e não prestam atenção, seriam as pessoas que estavam dando dízimo. Agora, eu sou de acordo? Sim. Se você tem um local que a pessoa ensina o evangelho genuíno, um evangelho sincero, sem enganação, sem amedrontar, sem botar medo das pessoas, sem estar estipulando valor, e tem um local que lá existe uma despesa, nós sabemos que tudo tem despesa, tem que ter dinheiro para pagar, não resta dúvida. Aí existe a contribuição, como Paulo diz. Então é o seguinte, você pode congregar numa praça sem ter despesa para irmão nenhum. Mas como quer alugar um galpão para o seu conforto, por uma questão de segurança, de você estar bem acomodado, ali existe uma água para pagar, uma luz, aí você pode tomar uma água, um café pequeno, tá junto com os irmãos ali, então tem a contribuição dos irmãos. Eu acredito que seja justo. Aí tudo bem, aí tá certo. Sem estar enganando, sem estar fazendo riqueza, porque esses pastores da mídia, esses pastores, essas grandes congregações, essas grandes denominações, esses pastores presidentes, esses donos de igreja, são tudo ricos. Tem fazenda, tem carro blindado, tem segurança, tem helicóptero, tem avião. Nas custas de quem? Do trabalho, não. Nas custas das ovelhas. Na palavra de Deus, diz: não juntar tesouro aqui na terra. Ele junta tesouro aonde? Esse tesouro. Eles, como líder, deveriam ter esse conhecimento. Eles têm. Mas por que eles fazem isso? Porque, como diz Timóteo, o dinheiro tira a sabedoria. Porque é muito dinheiro, meu irmão. Muito dinheiro. E eles nunca vão se conformar de perder esse dinheiro. Não vão falar a verdade nunca. Vão ficar sempre com enganação. Isso é que é verdade. A pessoa diz, mas não existe, irmão, congregar em lugar que seja, que não tenha falha, não. Eu digo, eu não estou falando em perfeição, estou falando em sinceridade. Sinceridade, a pessoa ser sincera. Porque a palavra de Deus pede para a gente ser sincero. Porque você for ler Mateus 5, 5:37, se eu não me engano, vou dar uma olhada aqui. Mateus 5:37. Mateus 5:37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passa vem do maligno. E a gente tem que ser sincero, não é perfeito, é sincero. Eu não posso abrir uma igreja ou qualquer outra pessoa e estar tomando dízimo, porque dízimo no Velho Testamento se entregava aos levitas, e o pastor não é levita, entregava em Jerusalém, e era uma vez por ano. Não é para entregar no Brasil, nas igrejas que é fundada aqui, não. Porque é a igreja que não acaba mais, porque é um grande negócio. Meus irmãos, fique na paz, que Deus abençoe, me segue, deixa teu comentário.